Bem, vamos continuar então nossa aula fazendo a segunda parte do nosso levantamento, que é o nosso segundo critério, que está dividido em três partes, né? A gente já sabe que tem uma parte que é o mercado, a segunda parte são os consumidores, o comportamento do consumidor, e terceiro, a gente tem a análise da concorrência. Então vamos lá. No perfil de mercado, a gente pode começar então com a realidade do setor, né? Na realidade do setor, a gente encontrou que o setor de aviação civil, no segundo semestre de 2019, apresentou uma redução de 30% no faturamento e quase 43% no seu volume de negócios, em decorrência do cenário econômico e político brasileiro. Esse dado ele acaba sendo confirmado por uma pesquisa da Datafolha de janeiro de 2020, que aponta que a tendência é que o setor de aviação civil na América Latina ele vai ter uma queda de 45%, né? Sendo que esses dados são predominantemente brasileiros. A Associação Brasileira de Transporte também constatou, em um levantamento realizado em fevereiro desse ano, que as empresas aéreas brasileiras elas não reduziram os preços de suas passagens em decorrência da situação econômica ou do coronavírus, o contrário do que aconteceu com as empresas de transporte rodoviários turísticos, onde a redução de preços chegou a 38%. Ou seja, enquanto as empresas de ônibus de turismo e as empresas de turismo de transporte rodoviário reduziram os preços das passagens, as empresas aéreas não fizeram isso, mesmo com a situação econômica ruim e com o coronavírus. A ANAC divulgou que ela recebeu vários pedidos de novas operações no país em 2019 e autorizou 5 deles, né? No entanto, a gente tem várias empresas aéreas nacionais que pediram autorização para fazerem leasing e renovarem suas frotas e, no entanto, elas tiveram os pedidos negados. Segundo essa ANAC, o motivo, na verdade, para negar a autorização dessas compras é o alto preço das passagens, tá? Ou seja, essa é a realidade atual do mercado de aviação civil brasileira. Outro aspecto que é importante a gente falar é o comportamento do consumidor. No comportamento do consumidor específico, a gente vai falar de como o consumidor age, né? Então, uma questão é que os brasileiros mudaram seus hábitos de férias e lazer em decorrência do coronavírus, né? As pessoas estão evitando viajar, né? Principalmente em veículos onde elas transitem com pessoas que elas desconhecem. Outra questão é que a pesquisa da Datafolha de janeiro de 2020 ela aponta que os brasileiros acham o avião o melhor meio de transporte, no entanto acham que o custo é alto e os benefícios estão cada vez menores. Ou seja, na percepção do consumidor brasileiro, o avião é o meio de transporte mais rápido e mais cômodo. No entanto, o que se apresenta em termos de benefício faz com que o interesse por viajar de avião seja cada vez menor. A pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Transporte, divulgada na Exame de dezembro de 2019, ela aponta que os programas de milhagem são responsáveis por 70% do volume de vendas no setor aeronacional, o que representa que o brasileiro ele tem por hábito usar programas de milhagem e descontos de cartões de crédito para fazer com suas viagens. Tem um dado que não está aí, mas também é muito interessante, é das empresas de cartões, que aproximadamente 80%, 79,6% das operações feitas com cartão de crédito que acumulam pontos, esses pontos acumulados eles são migrados para programas de milhagem de passagens aéreas, hotéis e afins. De acordo com a Embratur, que é a empresa brasileira de turismo, em matéria divulgada pela Exame em 2/3 de 2020, o turismo de lazer, tanto nacional como internacional, vai sofrer uma queda de 62%. Já o turismo de trabalho, né, que é aquele que as pessoas viajam a trabalho,
ele cairá em apenas 33%, mesmo com o Covid-19, ou seja, apesar do coronavírus, o efeito vai ser maior no turismo de lazer e entretenimento e menor no turismo de trabalho. Outro aspecto interessante do comportamento brasileiro é que os brasileiros estão mudando de comportamento em relação a seus pets, de acordo com a Folha de São Paulo, de outubro de 2019. Houve um aumento de 28% no número de brasileiros que viajam com seus animais de estimação. Isso é um dado interessante. Bem, vamos então para falar da concorrência. Na concorrência, eu selecionei 2 itens. O primeiro é a ameaça de novos entrantes, ou seja, de novos concorrentes. Então, a gente tem aqui casos, eu vou passar direto, porque, na verdade, ele vai falar que a Chilena Airlines, né, já tem 4 destinos no Brasil, ela vai desejar ampliar a sua participação no país com preços entre 30% e 40% menores do que os praticados. A Argentina Flybond já está operando no Brasil desde o ano passado e ela pretende ter 6 rotas de voos domésticos com preços inferiores aos das brasileiras. A subsidiária chilena da JetSmart já iniciou suas operações também no final do ano passado e ela pretende ter 8 rotas de voos domésticos, prometendo melhores serviços e preços até 50% menores do que os ofertados hoje. A gente ainda vai ter 2 empresas, que diferente dessas primeiras citadas, que são consideradas top res. É a Virgin Atlantic britânica, que é de um grande empresário britânico, e a Gulf Air, que é do Bahrein. Ambas de alto padrão, elas pretendem iniciar suas operações ainda no segundo semestre de 2020, prometendo realizar voos domésticos como escalas entre suas rotas internacionais. Ou seja, na verdade, a ideia aí é que eles não tenham rotas separadas, mas que o avião saia de São Paulo, vá fazendo parada em outras regiões e que as pessoas possam sair de São Paulo e pegar suas aeronaves para essas regiões antes do avião ir para Londres ou ir para o Oriente Médio. A outra questão é a intensidade da concorrência, quer dizer, o que acontece com essa concorrência e como que ela está agindo. Então, em 2018, a colombiana Avianca, né, abriu falência no Brasil, fechou seus escritórios locais e passou a operar apenas os voos internacionais. No entanto, no fim desse ano de 2019, ela voltou a negociar com a ANAC novas rotas de voos domésticos no país, ou seja, a Avianca está demonstrando a intenção de voltar a operar no Brasil. Em 2012, a chilena LAN Airlines e a brasileira TAM se fundiram e criaram a LATAM, que é a Airlines Group SA, a qual hoje, em 2020, pelo tamanho de sua frota e volume de seus passageiros, é considerada a maior empresa aérea da América Latina. E a gente ainda tem a Gol, que em 2019 lançou novos recursos tecnológicos de entretenimento para seus passageiros em voos e também suas salas VIPs. Além disso, a empresa intensificou seu programa de milhas, né, de milhagens, tornando-o mais vantajoso. Então, essas são as principais características da concorrência. Nessa perspectiva, quais são as considerações e conclusões que a gente pode ter? Eu não vou falar com vocês de todas elas, eu vou me ater a 2 exemplos, tá? Então, a primeira é o seguinte, já que a gente vai ter que cruzar os dados e ver o que a gente encontrou, eu trouxe alguns exemplos do que a gente pode fazer. Então, primeiro aqui, de acordo com a revista Exame de dezembro de 2019, o setor de aviação civil para fins comerciais no Brasil apresentou no segundo semestre de 2019 uma redução de 30% de seu faturamento e quase 43% no volume de negócio em decorrência do atual cenário econômico e político, o que é confirmado pela pesquisa da Datafolha em janeiro de 2020, a qual aponta que a tendência é o setor de aviação civil na América Latina deve ter uma queda de 45%. Como fatores que podem justificar essa queda, pode-se citar a atual crise econômica e cambial, Carta Capital 2020, que está diretamente relacionada ao aumento do dólar, Carta Capital 2020, assim como faz com que o setor de aviação sofra com a valorização do petróleo, Exame 2020, e por consequência onere os valores das passagens. Outro aspecto importante é a pandemia do coronavírus, o UOL 2020, que está impactando na economia mundial e reduzindo o número de voos internacionais e internacionais.
mas também tem gerado a escassez de produtos e serviços, a redução da oferta de insumos e os custos fixos muito altos, o que também afeta o setor na perspectiva do custo e, portanto, de valores dos serviços prestados. Continuando o cruzamento de dados, vamos para uma outra junção de informações. Dentro desse aspecto, desse contexto de mudanças do setor, de acordo com a matéria da Veja de 2019, a ANAC recebeu vários pedidos para novas operações do país em 2019 e autorizou 5 delas. No entanto, das empresas aéreas nacionais, 4 pediram autorização para fazerem leasing e renovar suas frotas e tiveram seus pedidos negados. Segundo a agência, o motivo é o alto preço das passagens. Por exemplo, empresas como a chilena Sky Airlines, a argentina Flybond, a subsidiária chilena American JetSmart, a Vision Atlantic, a britânica, assim como a Gulf Air do Bahrein, essas duas últimas de alto padrão, já receberam aval da agência para operar no país, prometendo realizar voos domésticos com escalas entre suas rotas internacionais. Ou seja, gente, o que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir que a análise setorial, assim como qualquer pesquisa de levantamento de dados secundários, ela na verdade vai ser o quê? Ela vai ser o resultado das conclusões estabelecidas nas relações entre os critérios que vocês estipularam para levantar os dados, certo? E os dados que vocês conseguiram embasar a partir de fontes fidedignas. Ou seja, o capítulo de análise setorial de vocês é resultado das conclusões estabelecidas nas relações entre os critérios do seu estudo exploratório de dados secundários e o embasamento que você deu a partir dessas fontes fidedignas. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês a entender um pouco mais como faz a análise setorial e vocês possam ter entendido o que é uma pesquisa exploratória de levantamento de dados secundários, também conhecida como Desk Research.